E aí? Sim, isso foi uma tentativa de caracterização. Tá um pouquinho de baixo orçamento, mas você conhece alguém que tem dinheiro em janeiro? Mas ó, até que ficou legal, ó. Não ficou tão torto. Eu tentei. Aproveitando o hype do nosso querido, aclamado Round Six, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma teoria que viralizou muito no TikTok, sobre um suposto caso na Coreia do Sul, que seria a inspiração para essa série. Obviamente, todos os nomes relacionados a esse caso são coreanos, né? Até porque aconteceu na Coreia. E assim, eu não sei falar esses negócios. Então, eu vou evitar ao máximo pronunciar qualquer um deles. Mas vocês vão conseguir entender a história toda bonitinha. O caso ficou conhecido popularmente como o Lar dos Irmãos e foi considerado a Auschwitz sul-coreana. Auschwitz era um dos principais complexos de campos de concentração e extermínios que foram operados pela Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial. Teoricamente, o Lar dos Irmãos era uma iniciativa do governo que aconteceu entre os anos 70 e 80 para limpar as ruas de órfãos, moradores de rua e ladrões. Nesses centros que foram criados, essas pessoas deveriam ser cuidadas, tratadas e eram oferecidos para elas cursos profissionalizantes para que elas pudessem ser reinseridas na sociedade e assim meio que deixar a cidade bonita para os Jogos Asiáticos que iam acontecer e as Olimpíadas de Seul, que seriam mais ou menos nesse período em que o Lar dos Irmãos estava em atividade. Mas a realidade desses centros foi, na verdade, um pouquinho diferente. Coisa besta. O Lar dos Irmãos começou a ser muito divulgado em todo o país e essa instituição passou a receber vários subsídios para manter esses moradores nesses centros, né? Mas aí o proprietário do centro começou a desviar toda essa verba que eles recebiam. E para aumentar ainda mais o seu lucro, né? Eles tinham que arranjar mais moradores para que o governo pudesse enviar para eles mais verba. Então, eles começaram a recrutar qualquer tipo de pessoa que eles encontravam pela rua, em especial crianças quando estavam desacompanhadas dos pais, ou qualquer pessoa que fosse para uma outra cidade sem apresentar um motivo justo para isso, ou que tivesse qualquer coisa consigo que os policiais julgassem que fosse roubado. E aí, nesse ponto, eles passaram até a oferecer recompensas a esses policiais que trouxessem mais pessoas para dentro dessa irmandade. Estima-se que apenas 10% das pessoas que estavam nesses centros eram realmente vagabundos, como eles eram chamados. Uma das garotas que foi recrutada, ela estava numa estação de trem esperando por seu irmão, que ia buscar ela. Os policiais a abordaram e disseram a ela que se ela entrasse no carro lá que eles tinham, eles iriam levar ela até o irmão. E eles disseram para ela que ele estava numa escola aleatória de lá. E continuaram conversando com ela até convencer ela a entrar, e disso que ela entrou no carro, ela foi enviada para um dos centros de assistência. Nessa época, muitas pessoas foram procuradas por desaparecimento na Coreia, até porque elas eram simplesmente raptadas, como o caso dessa menininha que foi levada para o centro. Uma vez lá no lado dos irmãos, os rapazes, a maioria tinham seu cabelo cortado e eles recebiam uniformes enumerados. A organização da instituição era feita através de pelotões, parecia bastante um exército e era tudo extremamente rígido. Tanto que se qualquer pessoa saísse minimamente ali do que eles ditavam, elas eram punidas com torturas, espancamentos e até abusos sexuais. O dia dessas pessoas do centro começava muito cedo e assim que eles acordavam, eles tinham que arrumar a sua cama em menos de 5 minutos. Se passasse disso, ela já seria castigada. Logo após eles arrumarem as camas, eles eram enviados para uma série de exercícios militares. E só depois de concluir todos esses exercícios é que eles podiam ir comer. A comida lá era escassa, não tinha comida suficiente para todo mundo. Numa escala de, assim, se tinham 3.000 pessoas, eles faziam comida que dava para 1.500, 2.000. E muitas vezes, essa comida oferecida para eles estava podre. Depois que eles comiam, cada um dos pelotões era enviado para algum trabalho braçal que eles deveriam fazer.
Alguns trabalhavam como se fossem indústrias que eles tinham dentro da própria Irmandade. Outros carregavam areia. Alguns grupos faziam parte até da construção de outros centros de assistência do Lar dos Irmãos. E como a essa altura já deve ser de se esperar, se eles se recusassem ou não dessem a produção que os policiais ali, né, os chefes ali esperavam, eles eram espancados e possivelmente mortos. Mas claro que haviam algumas pessoas que, mesmo com essas sessões de tortura e espancamento, não se deixavam ser controladas pelos soldados. Então, eles eram enviados para uma ala psiquiátrica, onde eles tomavam um remédio e eles ficavam dopados, atordoados completamente durante 8 a 10 horas por dia. Durante todo esse tempo que o Lar dos Irmãos ficou ativo, sabe-se que 551 pessoas foram mortas. Apesar de estima-se que houveram muitos mais falecidos, mas que esses não foram declarados abertamente. Além de vários que sofriam durante todo esse tempo abusos sexuais recorrentes. Dentro ainda desses complexos, foi construída uma igreja pelas mãos dos próprios membros da assistência. Era comandada por um pastor. Eles iam para lá para rezar, tinham como se fossem cultos lá dentro dessa igreja, mas que a partir de certo momento também foi usado para punição, onde eles levavam lá para ser punido na frente de todos as pessoas que cometessem o pecado maior, que era tentar escapar do lar dos irmãos. Algumas instituições de adoção ligadas à igreja também começaram a visitar esses centros de assistência, porque eles começaram a fazer a adoção, principalmente para o exterior, de algumas crianças do pelotão infantil de lá. Então, quando aconteciam essas visitas, eles faziam uma grande encenação para fingir que nada do trabalho braçal e das punições estavam acontecendo, né? Faziam até várias peças, tipo assim, peças de Natal, peças de Páscoa, para serem apresentadas para essas instituições que vinham visitar eles. Também faziam com que algumas das crianças fizessem cartas pedindo presentes para essas pessoas do exterior. Tipo assim, nossa, aqui tá chegando a época de inverno, tá muito frio, você poderia me dar um casaquinho para eu vestir? E aí eles recebiam várias doações que seria para ajudar essas crianças. Depois de tudo isso, em um certo momento, todo o esquema do Lar dos Irmãos foi descoberto. O organizador desses centros ainda conseguiu fugir levando todo o dinheiro que ele arrecadou durante todo esse tempo, desde os desvios dos subsídios que eles recebiam, além de todo o dinheiro que vinha da produção dos jovens que iam para as fábricas. Mas apesar disso tudo, ele conseguiu sair quase que impune. Ele só recebeu 2 anos e 6 meses de sentença. Bom, em resumo, a história desse caso é essa. Como eu falei lá no início do vídeo, essa história tem viralizado no TikTok e em várias redes como o caso que inspirou Round 6, apesar de que não tem nenhuma comprovação de que a série tenha qualquer relação com esse caso que aconteceu lá. Mas realmente dá pra perceber vários pontos que são retratados na série e que tem também no caso. Por exemplo, com essa ideia de limpar a sociedade e de que você era obrigado a fazer tudo o que seus superiores indicassem pra você fazer e se não fizesse você seria morto. Como vemos principalmente na primeira temporada de Round 6. Os uniformes enumerados, mas enfim, nada ainda foi comprovado, mas o que temos comprovado é que o próprio autor falou em uma entrevista para a revista Variety, citou que ele se inspirou durante esses 10 anos que levou para criar essa série em vários animes e mangás que ele lia ao decorrer da vida dele. Em especial, 2 mangás específicos. Um dele era Battle Royale, onde estudantes de ensino médio eram obrigados a lutar uns com os outros até a morte por um programa que o governo criou, onde nessa realidade eles viviam um regime completamente totalitário. E também Lear Game, onde a protagonista era uma garota extremamente honesta, que em determinado momento ela recebe uma carta com 100 milhões de ienes nela e dizendo que ela vai participar agora de um jogo, onde o objetivo dele é você manipular e roubar o dinheiro dos outros participantes. Se você sair vitorioso, você fica muito rico, porque você vai estar com o seu dinheiro e o dinheiro das outras pessoas que estão participando. Mas caso você perca, você está arruinando a sua vida ali, porque você acaba saindo do jogo
devendo os 100 milhões que te deram para a organização do jogo. Tem também uma certa relação com a franquia de Jogos Vorazes, onde a gente vê muito essa questão da gamificação desses jogos de Battle Royale e também essa referência de ter outras pessoas ali para assistir esse Battle Royale, que seriam os VIPs de Round 6. Além disso, sobre as brincadeiras infantis, o autor disse que é porque normalmente esses jogos acabam sendo muito complexos e ele não queria que as pessoas passassem tanto tempo tentando decifrar as regras do jogo. Então ele optou por brincadeiras infantis que as pessoas já conheciam para que assim elas pudessem focar mais na história dos personagens, onde também vemos personagens muito marcantes, mas que ao mesmo tempo são pessoas comuns. Tipo, são casos que você podia tranquilamente ver um vizinho seu passando, tá devendo para uma banca de jogo de aposta. Alguns críticos afirmam, inclusive, que justamente esse conceito de personagens comuns seja o que fez a série fazer tanto sucesso, porque gera muita identificação do público. Por hoje é isso, gente. Se você gostou da história do caso e quer saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição o link do documentário que fala exclusivamente sobre o caso. Ele não tem legenda em português, mas dá para você usar as legendas automáticas, dá para entender direitinho o caso. Deixem sugestões de séries, de filmes que vocês querem que eu traga aqui para o canal, seja como curiosidade, seja só falando sobre ele mesmo. E é isso. Um beijo e tchau, tchau.